Olá a todos, esse é o Pode Crer, o podcast do conhecimento, e hoje nós temos um convidado muito especial, um médico muito importante aqui no Piauí, Dr. Antenor Lages Fortes Portela, cardiologista, hemodinamicista, que vai falar muito para a gente aqui sobre a história da medicina no Piauí, a história da hemodinâmica e um papo muito agradável, muito interessante sobre como se construiu essa grande especialidade aqui no Piauí. Daqui a pouco no Pode Crer, o podcast do conhecimento. Olá a todos. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante, um grande cardiologista, cara que foi uma referência para uma geração inteira, Dr. Antenor Lages Fortes Portela. Isso, Luiz. Cardiologista, hemodinamicista, seja bem-vindo ao Pode Crer, prazer tê-lo aqui, obrigado. Sei que sua agenda é complicadíssima, mas muito obrigado por ter vindo e seja bem-vindo aqui ao Pode Crer. Luiz, o prazer é meu, estou muito satisfeito em estar aqui com você, né? Você é um colega brilhante, muito simpático, além de médico é roqueiro, tudo, mexe com arte. Então eu fico muito feliz de estar aqui, batendo papo com você. Muito obrigado mesmo, Dr. Antenor. Agradeço as palavras. Vamos começar falando quem é Dr. Antenor Lages Portela, essa nova geração, talvez não conheça ainda o senhor ainda pessoalmente, já deve ter ouvido falar certamente, mas conte quem é Antenor, onde se formou, quando se formou, onde trabalhou, como é que foi a sua história aqui na medicina no Piauí? Ô Luiz, me chame de você, pelo amor de Deus, nós somos colegas e amigos, né? Mas eu sou de uma família de funcionários públicos, meu pai e minha mãe, uma família de 6 irmãos, não é? E todos nós nos formamos porque existia a Universidade Federal, né? Eu fiz medicina porque existia a Universidade Federal, então não era possível sair para fora, procurar um curso diferente em outro local. E todos meus irmãos seguiram o mesmo passo, né? Eu me formei em medicina eu entrei em 79, formei em 85, na Universidade Federal do Piauí. Depois fui para São Paulo, para o Instituto do Coração, para a USP, e fiz mais 5 anos de especialização em cardiologia e cardiologia intervencionista, hemodinâmica. Voltei para o Piauí em 90, desde lá estou trabalhando aqui, só no Hospital São Marcos, fiquei 35 anos, né? Lá a gente desenvolveu a cardiologia intervencionista do Piauí, nós não somos o pioneiro na hemodinâmica do Piauí, na cardiologia intervencionista. Antes de nós teve o Dr. Moacir Godoy, que começou um serviço no Hospital Santa Maria. Então a cardiologia intervencionista no Piauí é uma especialidade nova, tem uns 40 anos. Mas eu participei dos últimos 35. Bastante. Exato, Luiz. Mas com certeza o nosso grupo, a nossa equipe, fez e foi pioneiro na maioria dos procedimentos de cardiologia intervencionista do Estado. Você me falou que antes de você tinha aqui o Dr. Godoy, Moacir Godoy, né? Sim. Instituiu um serviço de hemodinâmica, salvo engano, no Hospital Santa Maria, né? Perfeito. O Hospital Santa Maria foi o pioneiro na cirurgia cardíaca e na cardiologia intervencionista. Eles fundaram o primeiro serviço de cirurgia cardíaca e depois trouxeram o professor Moacir Godoy, que era professor da Escola Paulista, deixou a Escola Paulista e veio trabalhar aqui no Piauí. O Moacir é piauiense? Não, Moacir Godoy é paulista. E veio trabalhar no Piauí, foi um cardiologista muito importante para o desenvolvimento da cardiologia. Ficou aqui muitos anos, depois voltou para São Paulo. Eu cheguei uns 6 anos depois que ele estava aqui, em Teresina. Então você trabalhou com ele, período? Na verdade, eu trabalhava desde o início no Hospital São Marcos e ele no Hospital Santa Maria. Sim. Mas tínhamos uma boa convivência, bom relacionamento. Até hoje temos um bom relacionamento. Recentemente, nós escrevemos um capítulo juntos de um livro sobre a história da cardiologia intervencionista do Piauí, história da hemodinâmica.
Esse livro ainda vai ser publicado. É um livro de 600 páginas contando a história de toda a medicina no Piauí. E eu fui convidado para escrever o livro sobre a história da hemodinâmica, da cardiologia intervencionista. E o convidei para participar, para ser coautor, querendo fazer uma homenagem a quem foi pioneiro. Muito merecido. E vou dar um spoiler aqui, que eu já li esse capítulo. Já recebi o capítulo, já dei uma lida. O capítulo está muito interessante. Aprendi, peguei muitas informações sobre a medicina do Piauí, que a minha geração, que se formou em 2000, em 2003, 20 e poucos anos formado, a gente não pegou esse pioneirismo que vocês fizeram, praticamente construíram a cardiologia no Piauí. Você com certeza pegou aquela transição do começo da hemodinâmica, dos primeiros cateterismos, dos primeiros angioplastias, etc. Mas você falou que foi pioneiro também na maioria dos procedimentos. Quais foram os procedimentos assim, que você, ao longo desses anos, no São Marcos e tal, você foi o pioneiro aqui no Bom, nosso grupo, né, eu prefiro falar como um grupo, porque a gente não trabalha sozinho, né, trabalha em equipe, tem vários colegas que contribuíram também, mas nós fizemos as primeiras angioplastias coronarianas com implante de stent, as valvoplastias mitrais, pulmonar, fechamento de defeitos do septo interatrial, como comunicação interatrial, forame oval patente, fechando com prótese dispositiva através do cateterismo. Isso ainda nos anos 90. Crescendo ao longo do tempo, né, contando a história toda. Fizemos o primeiro implante transcatéter de válvula aórtica no Piauí, que é o maior avanço da cardiologia intervencionista de todos os tempos. O primeiro procedimento foi feito em 2002, na França, em Rouen. Em 2008, o Hospital Albert Einstein fez o primeiro no Brasil. E em 2012, nós fizemos o primeiro no Piauí. Então, não foi muito tempo do Piauí para o Brasil, né? E nem para a França. E desde lá, o nosso grupo faz implante transcatéter de válvula aórtica e a gente tem sido bem sucedido na maioria dos procedimentos, mas como qualquer coisa em medicina, a gente trata de pacientes graves, idosos, né? Eu vou fazer uma leve explicação para o leigo. Sim. Na verdade, é um procedimento que é feito com a colocação de uma válvula sem abrir peito. Você faz por via catéter, sem abrir o peito, e coloca uma válvula onde existe uma válvula estenosada, apertada, calcificada. Você põe uma outra válvula lá e abre, torna o paciente, dá uma sobrevida ao paciente, uma qualidade de vida, salva a vida, às vezes, do paciente, a maioria das vezes, pacientes com alto risco cirúrgico, né, de fazer cirurgia aberta, tem isso. Em 2008, logo depois que o Einstein fez, um médico da Alemanha veio, não sei se eu estava na época lá, e fez 2 procedimentos da beneficência. Dr. Eberhard Grube. Isso, Grube, exatamente, acho que como o Livione trouxe. Isso, sim. E eu fiz o eco pós desses 2 procedimentos, os 2 foram bem sucedidos. Uma das pacientes faleceu depois por outros motivos, e quando eu saí de São Paulo ainda estava muito bem. Os 2 primeiros em 2008. E saber que o Piauí, pouco tempo depois, já estava fazendo finalmente uma excelente notícia para a cardiologia. Foi um feito. Na verdade, com essa válvula balão expansiva, que é uma das mais usadas no mundo, nós somos o pioneiro no Nordeste com esse tipo de válvula. Já tinha sido feito com outra válvula, mas com essa nós somos o pioneiro. Explicando um pouquinho também para quem é leigo, a estenose aórtica é uma doença muito frequente no idoso, acima de 70 anos. A válvula aórtica é a porta do coração. Ela passa a vida inteira abrindo e fechando 80 vezes por minuto. Só que com o passar dos anos, a porta de saída do coração pode ficar enterrada, abrir pouco. E quando ela fica crítica e o paciente começa a ter sintomas, falta de ar, desmaio, dor no peito, a mortalidade é 50% em 2 anos. Em 2 anos, 50% estão mortos, geralmente de morte súbita. É uma doença, é mais grave até do que a maioria dos cânceres, né? Então é uma doença que sempre foi tratada de forma cirúrgica, cirurgia cardíaca de peito aberto. Mas isso nem todos os pacientes podem se submeter a uma cirurgia cardíaca de peito aberto, os idosos com comorbidades e tudo. Então esse foi isso, perfeito.
Então isso foi um avanço muito grande. E é um avanço inimaginável quando eu era estudante de medicina. Quando eu me formei, mesmo quando eu fiz residência, é inimaginável. Você não se imaginava que seria possível no futuro se fazer uma coisa assim. Por isso aqui é um avanço grande. Um grande avanço, realmente, talvez nos últimos anos, na cardiologia intervencionista, talvez foi a especialidade que mais cresceu, acho que ao lado da etnia invasiva também. Sim, sim. Especialidades que brilharam muito. Mestre, me diga uma coisa, outra coisa que eu queria lhe perguntar sobre essa história. E, assim, os vieses, as dificuldades maiores que a cardiologia intervencionista teve nesses últimos anos e hoje, em comparação com hoje. Porque, veja, as críticas nos primeiros stents, os primeiros resultados que não foram tão bons, depois vieram as obstruções, etc. E a progressão desse ganho de sobrevida dos pacientes ao longo do tempo. Como foi a aceitação desses procedimentos na cardiologia, nos hospitais, os convênios para também assumirem esse papel de financiador dessa situação? Como é que é isso hoje? Como foi essa... Pois é, Luiz. Na verdade, esse é o grande problema da medicina e da cardiologia intervencionista, por ser uma especialidade complexa, que depende de dispositivos caros e tudo, né? Então, a gente teve desde o início, desde 2012, e tem até hoje dificuldade de fazer esses procedimentos. Não só no Piauí, mas no Brasil e até no mundo, em países não tão ricos como Estados Unidos, Alemanha e tudo. Porque ainda está um procedimento muito caro. Muito caro. As próteses são muito caras. Por exemplo, as próteses cirúrgicas já se usa há décadas. E são próteses baratas. A prótese transcatéter é um dispositivo imenso, complexo, caro. Então é difícil. Os pacientes do SUS, hoje no Brasil, podem fazer esse procedimento em alguns centros, em hospitais que foram selecionados pelo SUS. Por exemplo, em estados vizinhos como o nosso, o Hospital de Messejana faz de rotina, o Hospital Procap, que é em Pernambuco, que é um hospital do SUS, faz. No Piauí não tem nenhum hospital credenciado para fazer isso para o SUS. E é uma pena, porque eu recebo, Luiz, como tem uma certa referência nessa área, eu recebo muitos pacientes precisando fazer, idosos. Condição financeira, às vezes. Que tem indicação e a gente faz os exames, tem condição, mas não tem condição financeira de fazer isso. A maioria das famílias não tem. É muito caro o procedimento. E eles têm dificuldade, não tem como fazer pelo SUS aqui. O tratamento fora de domicílio é complexo, é difícil para pacientes idosos. E é uma pena esses pacientes não poderem ser tratados como merecem, né? E mesmo nos exato. E mesmo nos convênios, né? Os convênios têm dificuldade porque são caros e tudo. Então a gente continua lutando com muita dificuldade para fazer esses procedimentos que são salvadores, né? É verdade. O que a gente tem percebido nos últimos anos é que ele tem migrado. Os primeiros trabalhos, acho que parte, né, mostrava que tinha um grande benefício em relação aos pacientes de alto risco. Depois, novos trabalhos mostraram que os pacientes de moderado risco também tinham uma vantagem em relação à cirurgia de peito aberto. E agora nós estamos chegando até pacientes de baixo risco, até mais jovens, nessa fronteira. Será que na válvula aórtica já temos ou teremos em breve a TAV como procedimento padrão, e naqueles que não for possível é que a gente pensa na cirurgia? Será que vamos inverter esse paradigma? Certeza absoluta que isso vai acontecer, porque o TAV é muito pouco invasivo e geralmente tem um resultado espetacular. O obstáculo maior é a durabilidade das próteses. Por quê? Porque toda prótese biológica vai degenerar, tanto a prótese colocada cirurgicamente quanto a prótese colocada transcatéter. Mas vai degenerar em quantos anos, não é? Próteses cirúrgicas têm experiência de 15 anos, 10, 15 anos de duração, às vezes precisa fazer outra cirurgia para trocar. A prótese transcatéter, ela foi colocada inicialmente em pessoas muito idosas, 80 anos, acima de 77, então elas sobreviviam aos pacientes. Os pacientes morriam de outros
de outras doenças, outras comorbidades, e a prótese ficava funcionando. Agora é que se está colocando em pessoas mais jovens e que vai se saber realmente a durabilidade das próteses comparada com as cirúrgicas. Você acredita que isso vai ser melhor? Ah, sim, com certeza. Até porque é possível fazer um outro implante de uma prótese transcatéter numa segunda válvula. Né? Como se faz hoje também nas próteses cirúrgicas, se o doente precisa de uma reintervenção, pode ser feita também transcatéter. O mais importante nessas situações é você imaginar ou prever a longevidade do paciente. Se o paciente tem 50 anos e você acha que ele vai viver ainda 30 anos e precisa trocar uma prótese, uma válvula, porque você tem que imaginar, é melhor botar uma válvula cirúrgica, ela dura 15, 20 anos, depois você bota um TAV. Porque eu posso botar um TAV agora e a anatomia da aorta dela, que eu posso prever com uma tomografia, não vai me permitir botar uma outra. Então você tem que... Ou uma metálica, exato, ou põe uma prótese metálica que pode durar uma vida inteira, mas tem o inconveniente da anticoagulação. Então você tem que estudar bem o paciente. Ele está na sua mão, você não tem que pensar só no resultado agora. Você tem que pensar no resultado agora e quando a prótese entrar em falência, qual será o seu próximo passo? Perfeito. Excelente. Eu também estou vendo que a gente tem, além da válvula pulmonar, a válvula aórtica, a válvula mitral tricúspide, principalmente nos últimos estudos, acho que Transcende, uma coisa desse tipo, mostraram que tanto o clipe tricúspide como também a implantação de válvula tricúspide via catéter, né? Resultados, pelo que eu li, ainda não teve uma melhora efetiva da mortalidade, mas pelo menos nos questionários de melhora de qualidade de vida foi muito maior. Teste de caminhada de 6 minutos melhoraram. Como é que está a sua visão em relação à válvula tricúspide e onde é que está o Brasil e Piauí nessa situação? Luiz, a válvula tricúspide foi considerada por muito tempo como a forgotten valve, né? A válvula esquecida, porque os cirurgiões não operavam, porque tinha alta mortalidade e se deixava a doença evoluir. Só se operava quando se iria operar uma outra válvula. Hoje mudou tudo. Hoje se vê que a válvula tricúspide causa muito sintoma, muita morbidade e muito problema para os pacientes. Então está se avançando no tratamento dessa válvula, tanto com essas técnicas transcatéter de plastia, né, os clipes e as outras. Tinha o Pascal também, acho que é um outro mecanismo que ele chama Pascal, que é um clipe da Edwards, né, porque tem o Mitra clip, e o triclip, né, que é da tricúspide, e o Pascal, que é da Edwards. E a válvula mesmo ortotópica, né, que é para implantar no lugar da outra. Isso está avançando de forma espetacular, né? No Brasil, está se implantando uma válvula num estudo ainda, no estudo da América Latina, num registro, que é a LuxValve, é uma prótese chinesa, mas os resultados estão muito bons. Eu soube implante, né? Implante da válvula, transcatéter. Acho que o nome do estudo era Trilinate, era Transcend. Isso. Eu soube que o INCOR também vai iniciar um estudo, né, com outra prótese transcatéter para a posição tricúspide, né, aversa. Então isso também vai avançar. A cardiologia intervencionista tem avançado de forma assim, exponencial nas doenças estruturais do coração, não só na coronária. Então, é provável que, assim, logo, assim, talvez com uma estenose mitral, que hoje o procedimento é de escolha, quando os escolhas permitido, provavelmente logo a aórtica e tricúspide também vão estar com esse tipo de procedimento. É um grande avanço, é um paradigma para quem não é da área, que a cirurgia foi durante 30 anos tratamento de escolha, se falava em válvula, e hoje praticamente inverteu esse processo. Eu queria fazer uma ressalva assim para os leigos. A cirurgia cardíaca é uma especialidade maravilhosa, fantástica, que beneficiou e beneficia milhões de pacientes no mundo. Mas é um procedimento invasivo, né, agressivo, e nem todos os pacientes conseguem suportar o trauma cirúrgico.
Então, todos esses avanços menos invasivos através do cateterismo são bem-vindos para os pacientes, para a cardiologia, para a cirurgia cardíaca também, para todos, né? Seguindo essa história de que nós vimos essa história de sempre, o cateterismo vai acabar com a cirurgia cardíaca. Não, não vai acabar, não acaba, ele entra num outro nicho de pacientes, ele muda o aspecto. Eu penso que é uma convivência que dá para ser tranquila e muito proveitosa para ambas as especialidades. Perfeito, Luiz. Por exemplo, paciente com estenose aórtica, que a gente estava falando há pouco, ficam muito sintomáticos e têm uma mortalidade alta. 30% desses pacientes não têm a menor possibilidade de fazer uma cirurgia cardíaca de peito aberto. E quando não existiam esses procedimentos transcatéter, o que se fazia por esses pacientes? Nada. Só se observava a evolução deles até o óbito. Então, a hemodinâmica e a cardiologia intervencionista não entrou inicialmente no território da cirurgia. Ela foi tratar pacientes que eram intratáveis, né? Que o risco da cirurgia era proibitivo. Então, ela ampliou o benefício para os pacientes. Sim, Na cirurgia. É uma soma de ganha-ganha, sem a menor dúvida. Tricúspide aqui no Piauí ainda não começamos, né? Ainda não tivemos. Não, Luiz, porque, por exemplo, TAV, que é o implante da válvula na posição aórtica, é um procedimento estabelecido, eficaz. Se faz aqui, nossa equipe faz de forma independente, com frequência e tudo. E mesmo assim ainda rotina já virou rotina. E mesmo assim ainda é caro, né? Agora, as outras válvulas que estão mais experimentais são mais caras ainda, mais proibitivas. Então, no Piauí é difícil, né? Porque nós temos planos de saúde, poucos bons planos de saúde, né? Nós temos a maioria das pessoas que tem a Unimed, que é um bom plano, tem a Humana, que é um bom plano, mas fora esses dois, tem uma dificuldade. Você tem o Planta, né, que pega uma grande quantidade de vidas, mas é um plano também que tem suas dificuldades, né, o financiamento pelo governo do estado e tudo, pelas pessoas que pagam, né? Então, fora disso, os outros convênios são convênios federais, né, das empresas, servidores públicos e tudo, tem poucas vidas, né? Poucas vidas. Bom, vai continuar sempre esse desafio, né? Do custeio dessas novas tecnologias que chegam, a gente vê nos congressos, vê que a coisa funciona, mas a gente às vezes tem dificuldade de aplicar. Isso, sim. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, Antenor, o Piauí parece que está crescendo a hemodinâmica, não só mais em Teresina. Nós temos agora centros, acho que Floriano, Parnaíba, Picos, agora recentemente, temos alguns colegas. Como é que você vê hoje a hemodinâmica no estado, no interior do estado? Qual é a sua opinião? O que é que está faltando? O que é que a gente já tem? Eu vou lhe dizer o que está faltando. Eu acho que a hemodinâmica ficou com o Hospital Santa Maria no início, alguns anos, com o professor Moacir Godoy fazendo o que podia fazer. Depois teve continuidade lá com o João Francisco, Paulo Rogério, quando o Moacir saiu. E nossa equipe entrou no Hospital São Marcos e ficou durante muito tempo também sozinho, né? Trabalhando. A equipe que você refere você, Dr. Rauldir Bastos. Sim, eu e Rauldir Bastos fomos a equipe pioneira lá no Hospital São Marcos. E essa dupla dinâmica aí ficou muitos anos, até décadas, trabalhando sozinho. Depois a gente incorporou o João, depois veio o Miguel e mais recentemente outros. Igor também, né? Igor, exatamente. Perfeito. Então tem uns colegas muito bons na cardiologia intervencionista atualmente. O Igor é um deles, né? E a partir dos anos 2000 é que teve um boom de serviços de hemodinâmica, né? Então o Itacol, o Prontomed, o HTI, aí o Hospital São Paulo, né? E veio os hospitais públicos, né? HGV e o HU. Né? E ela só interiorizou para Parnaíba, que tem um serviço lá de hemodinâmica bom também em funcionamento. Privado ou público? Você sabe? Faz. É de um hospital privado, mas faz SUS, né?
Então vai ampliar, há projetos, né, do Estado para ampliar, comprar máquina para Picos e para Floriano, que eu acho que é um grande avanço. Mas tem carências ainda. Por exemplo, em Teresina, o infarto agudo do miocárdio é uma doença muito grave, não é? Tem uma mortalidade alta se não tratado precocemente nas primeiras horas. O que é que se faz no Piauí, Teresina, para os pacientes do Sistema Único de Saúde? Se pega um infarto precocemente, se injeta uma droga para dissolver o trombo e interromper o infarto, tá certo? Esse é um tratamento muito bom, mas não é o tratamento melhor, não é o Gold standard. não é o gold standard. O melhor tratamento que existe seria levar para uma sala de cateterismo imediatamente, abrir a artéria, botar um stent. Esse seria o melhor tratamento para o infarto agudo. Esse tratamento não é feito no Piauí para o paciente do SUS. Ele é feito em todos os estados, menos aqui. Então isso é uma carência muito grande dos nossos serviços. Os hospitais privados praticamente não fazem mais SUS, exceto o Hospital São Paulo. Existem 2 serviços públicos, Hospital Getúlio Vargas e Hospital Universitário, que fazem um bom serviço, mas não tem porta aberta para fazer o que se chama de angioplastia primária, que é tratar o infarto agudo na hora que ele está acontecendo. Isso tem em praticamente todos os estados. O Piauí está atrasado. É preciso que se abra o HGV, ou o hospital universitário, ou hospitais particulares, e se bote esse tipo de atendimento para acontecer, porque ele é o melhor que existe para o infarto agudo. E ele é feito nos pacientes que têm plano de saúde em praticamente todos os hospitais de Teresina. Então é preciso que a população do Sistema Único tenha esse benefício também. Porque o infarto ele é muito dependente de tempo. Sim. Quanto mais tempo passa a artéria obstruída, fechada, o paciente está perdendo insulino, e quanto mais rápido for aberto, melhor ainda. E mais um detalhe que eu coloco sobre isso, entendeu? Porque o cidadão faz a trombólise, usa um anticoagulo trombolítico para abrir a artéria, mas depois ele vai precisar do cateterismo, de qualquer forma. Então, é um paciente que você pode antecipar esta etapa já fazendo cateterismo diagnóstico e terapêutico no meio do procedimento. Perfeito. Angioplastia primária. Seria até, se você for olhar, uma certa economia em relação aos procedimentos que o paciente vai fazer. Ele vai fazer 2 procedimentos caros e ele podia fazer um só. Porque no outro dia ele vai fazer angioplastia do mesmo jeito. Perfeito. Mas tem um ponto até mais importante do que isso, Luiz, que esse é muito importante que você está falando. É que o trombolítico não abre a artéria de todo mundo. E não tem como você ter certeza absoluta que abriu a artéria, que o fluxo está bom, que o músculo vai recuperar, que você salvou o coração do paciente. No cateterismo, não. Você tem certeza que abriu, que o fluxo é bom e que o paciente vai recuperar. Você abre a artéria mesmo e tem uma efetividade maior. E a literatura unânime, né? Sim. É a terapia de escolha. Esse é um desafio enorme que realmente a gente tem passado nos últimos anos. E às vezes é duro. E se você vê que em Teresina, que é a capital, ainda não tem angioplastia primária, nos estados. Isso. Sim. Que bom que a gente tem agora o trombolítico. Nós passamos também. Sim. Foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Mérito das autoridades de saúde que tiveram temos que reconhecer isso, que é realmente um negócio que melhorou, mas ainda podemos melhorar muito mais. Ter o trombolítico, essa capacidade de rapidamente nos serviços públicos injetar uma droga que pode salvar o paciente, abrir a artéria, realmente foi um avanço recente e muito bem-vindo. Mas não ter angioplastia primária mostra nossa inferioridade em relação a estados vizinhos. Não tem problema, até no Maranhão. Eu não sei como está no Maranhão, mas eu sei que, por exemplo, o Ceará Ceará é um exemplo. Talvez um dos serviços, o Hospital de Messejana deve ser um dos serviços que mais faz angioplastia na fase aguda do infarto no Brasil.
Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. E para o nosso ouvinte que é estudante de medicina, que está pensando em fazer residência, tem uma filha que é estudante e está também decidindo essa parte, está a cabeça cheia de dúvida. E aí, para ser hemodinamicista no Piauí, quais são os desafios, caminhos, ainda vale a pena? É uma especialidade, é um espaço, está difícil? Como é que está? Como é que está o mercado no Brasil e aqui no Piauí em especial? Vou dar um recado especialmente para sua filha, que é mulher. Uma hemodinamicista mulher no Piauí seria super bem-vinda. Só temos homens, são 17 ou 18 hemodinamicistas, todos homens. Então a mulher seria super bem-vinda, né? E as mulheres já dominam a medicina em praticamente todas as áreas, né? Mas ainda existem alguns nichos, né? Que, por exemplo, a hemodinâmica, que você pega a radiação, tem a gravidez, usa um avental de chumbo pesado. A mulher tem uma estrutura física menor, mas hoje tem aventais de tungstênio muito mais leves, que protegem bem. Então as mulheres se afastaram um pouco dessa área, mas as que entram nessa área sempre atuam muito bem. E temos exemplos maravilhosos no Brasil e no mundo. Temos médicas fantásticas que fazem essa área. Luiz, em relação assim a especialidade médica, como a qualquer profissão, eu acho que depende muito da situação do país, né? Se o país está bem, as profissões estão boas. Se o país não está tão bem, se o estado não é tão rico como o Piauí, as profissões lutam com muita dificuldade, qualquer área, né? Qualquer área. Então eu acho que é importante, seria muito bom se nós fôssemos, por exemplo, como a Inglaterra, que o serviço público manda um médico fazer aquela especialidade porque vai ter uma vaga para ele ocupar em determinado área do país, né? Aqui não, a gente vai fazendo porque a gente quer fazer avalia o mercado, e não pensa tanto no mercado, como é que vai acontecer, se tem gente demais, se tem gente de menos. Gente demais, eu acho que vai ter em todas as áreas, porque explodiram os números de cursos. Eu acho que você sabe mais do que eu, que você é professor universitário, muito bom, né? Mas parece que tem mais de 600 médicos por ano formandos no Piauí. Vai ficar difícil assim para todo mundo, né? Mas eu acho que o médico bem formado em qualquer área, ele vai encontrar o seu espaço. Então, só lembrando para quem está interessado, vai ter que fazer primeiro a médica, a cardiologia e depois a hemodinâmica. E pelo que eu estou vendo, dentro da hemodinâmica já há as sub-especializações. É verdade. Além da hemodinâmica geral, onde você vai fazer cateterismo, angioplastia, esses procedimentos valvares, essas obstruções de ato esquerdo, os fechamentos de ato esquerdo com oclusão de apêndice atrial, são especialidades dentro da especialidade, né? Você vai ter que fazer uma espécie de treinamento extra. É verdade. A formação do cardiologista intervencionista é longa, né? É trabalhosa, tudo. Mas eu daria, Luiz, um conselho para os seus alunos de medicina, né? Eu acho que o médico, para você fazer você fazer a profissão de médico, você tem que ter um objetivo principal. O objetivo principal do médico é procurar o benefício do paciente. Se você se você faz medicina por um outro motivo mais forte, que não seja procurar o bem do paciente, o seu bem-estar, a resolução dos seus problemas, se esse não fosse o objetivo maior, você está errando de profissão. Porque sabe, Luiz, se você quiser ganhar muito dinheiro, não deve escolher medicina, porque não é a melhor profissão para se ganhar. É melhor entrar no comércio, na indústria, na inovação, no mercado financeiro. Esse é o local de se ganhar muito dinheiro. Alguns ganham muito dinheiro em medicina, são pessoas assim, muito empreendedoras, né? Inovadoras, que entram na área, que criam, que fazem hospitais, que não sei o quê. Mas essa não é a realidade da maioria dos médicos, né?
Então, todo mundo quer ter sua situação boa como médico e como qualquer profissão dignamente, mas o maior objetivo da profissão é o bem-estar do ser humano. A medicina, ela é uma conquista da humanidade. Então, ela deve ser empregada para o bem do ser humano. Essa frase eu nunca tinha ouvido falar, uma conquista da humanidade. É muito interessante. É uma questão civilizatória, né? É uma ótima colocação que você fez. Então, nesses 38, 39 anos já. Então, eu entrei em 79, formei em 85, fui para São Paulo, fiquei até 90, me especializando. De lá para cá estou trabalhando ativamente e estou há 35 anos trabalhando. Como hemodinamicista, né? Como hemodinamicista. Já vão 40. 40 anos. 5 anos a mais. Né? Diga uma coisa, dá para lembrar de um caso que te marcou, assim, aquele caso que esse caso não esqueço, alguma coisa que ilustre a dificuldade e sei lá, o prazer de ser hemodinamicista, de ser médico, de trabalhar em urgência e tal. Teve um caso que você podia ilustrar aqui para a gente? Luiz, assim, na hemodinâmica, o que é mais gratificante é você tratar o infarto agudo. O infarto agudo, o paciente está na iminência de morte, com muita dor, com hipotensão. Ele sente que vai morrer, a maioria das vezes. E você vai lá, com cateterzinho, abre a artéria, restaura o fluxo, a dor passa, a hemodinâmica do paciente melhora, ele sente que foi salvo. Então, eu acho que essa é o procedimento mais satisfatório, que dá mais bem-estar para o hemodinamicista. Mas ele geralmente é feito fora de hora, de madrugada, à noite, no domingo, na hora que o paciente infarta. Esse tratamento é como o parto, o médico não escolhe a hora, né? Então, você tem que estar disponível de sobreaviso para tratar o paciente nas horas mais ingratas. Ou seja, isso é às vezes sacrificante para o próprio médico, né? Você lembra de algum caso que te marcou muito? Eu sei que é difícil, porque são muitos. Luiz, na verdade, são muitos casos. A gente gosta de que dê certo, o sucesso, o procedimento complexo, que foi muito bem, como, por exemplo, esses implantes dessas próteses, né? Em pacientes idosos, que a qualidade de vida deles era péssima e de repente melhora. Ele achava que estava ruim porque era velho, idoso, mas na verdade era por causa da doença. Então, ele tem uma outra qualidade de vida. Isso é super satisfatório. E a gente tem inúmeros casos que ocorreram dessa forma, né? Mas eu posso ilustrar com um caso. Nosso primeiro paciente, nosso primeiro implante transcatéter de válvula aórtica no Piauí foi feito na Irmã Davi. Sim, que era do Marcos. Quem foi a Irmã Davi? A Irmã Davi foi uma freira que veio dos Estados Unidos, Nora Ellen Stenger, Irmã Davi pela religião, né? Pela Igreja Católica. E ela ajudou a construir o Hospital São Marcos, ajudou o doutor Alcenor a montar o Hospital São Marcos e a desenvolver ao longo dos anos. E ela fez uma cirurgia, a primeira cirurgia cardíaca dela, ela submeteu a 3. A primeira foi feita no hospital. Eu lembro que o doutor Alcenor queria mandar para onde ela quisesse ir, porque ela era uma pessoa muito querida e muito importante para o hospital. Ela disse: eu quero operar aqui no hospital. E foi operada lá, foi revascularizada. Alguns anos depois, ela estava com a válvula aórtica estenosada, doente. O hospital trouxe um médico de fora, um especialista, o doutor Januário, e fez a segunda cirurgia dela na válvula aórtica. Muitos anos depois, exatamente em 2012, ela botou uma biológica. Exato. Ela botou um tubo e conservou a válvula dela. Conservou a válvula dela. Ela só descalcificou, tinha um aneurisma e descalcificou a válvula aórtica. E ela voltou a funcionar. Mas a válvula restenosou 5 anos depois e ela precisava de uma terceira cirurgia cardíaca. Mas ela estava com uma limitação muito grande.
ela tinha falta de ar até para mastigar, para comer, Ela já tinha para andar. E tinha uma idade avançada. E tinha 3 cirurgias cardíacas, né? E tinha comorbidades. Então, para ela, não dava mais uma terceira cirurgia cardíaca de peito aberto. E a gente vinha estudando sobre TAV e querendo fazer no Piauí. E ela se candidatou para ser a primeira paciente, como voluntária. Ela foi oferecido, eu lembro até com emoção, né? Então foi oferecido para ela pelo hospital, ela podia ir para os Estados Unidos. Sim, liga os pacientes mesmo, não fica ligado a eles. Mas ela disse, não, eu vou fazer aqui no É uma hospital. mulher admirável, né? Sem a menor dúvida, uma pessoa admirável. E ela foi submetida a primeiro implante transcatéter no hospital. O procedimento foi com sucesso, mas teve complicações. Ela precisou botar marca-passo, ela foi para diálise. Ela ficou 1 mês internada. Depois disso, ela engrenou e ficou muito bem. E aí ela resolveu tentar disseminar esse procedimento no Brasil. Então, ela comigo e com Queiroga, que foi ministro da Ele também é da mesma especialidade. da mesma especialidade. Ela andou pelo Brasil todo e lutando junto ao SUS. Ela foi importante para que o SUS depois, alguns anos depois, incorporasse esse procedimento no SUS. Pena que não conseguiu que esse procedimento fosse feito de rotina aqui no Piauí. Mas eu lhe digo, os nossos primeiros pacientes de implante transcatéter de válvula aórtica foram feitos em pacientes do SUS. Olha que legal. O Hospital São Marcos não estava mais fazendo o SUS, que ele tinha feito... ele virou um hospital de SUS só para oncologia, não dava mais para levar a cirurgia cardíaca e não estava mais fazendo o SUS. Mas como a irmã Davi foi bem sucedida, ela disse, eu vou batalhar por esses pacientes. E tinha um procurador, que agora eu esqueci o nome, que contribuiu muito para ajudar através da justiça, que esses pacientes fizessem o implante transcatéter de válvula aórtica pelo SUS no Hospital São Marcos. E uns 5 pacientes fizeram. Mas depois não era interessante para o hospital, estava tendo prejuízo. De uma certa forma, eu já estava sendo até cobrado. Vai dar prejuízo para o hospital. Aí foi o jeito a gente parar. A indústria farmacêutica, eu escuto falar, todo mundo fala mal da indústria farmacêutica, mas sem a indústria farmacêutica esses avanços não acontecem, né? Então, a indústria farmacêutica tem, na minha opinião, né, às vezes o papel de protagonista desses avanços, né, das legislações, catéteres, etc. E nesse processo, como foi a ajuda da indústria farmacêutica para a TAV aqui no Brasil? Para a TAV, o que é a indústria, né? A indústria de equipamentos, na verdade, é a empresa Edwards, que era responsável pela essa prótese que nós implantamos inicialmente no Piauí, balão expansiva. Ela pegou o nosso time todo do Hospital São Marcos na época, cirurgiões, hemodinamicistas, ecocardiografistas, que foi o ecocardiografista na época foi o Dr. Newton, que hoje é o presidente da Unimed. Foi com a gente. Nos levou todo para a Suíça, para um centro de treinamento, e nossa equipe foi toda treinada lá, isso pago pela indústria farmacêutica. Então a gente ficou lá uma semana, foi muito bom essa troca. Então eles contribuíram com isso, investiram com isso, né? Na educação no nosso time. Então, Luiz, foi essa a importância deles. Mas o primeiro caso da irmã Davi, ela foi paga a prótese pelo Hospital São Marcos, não foi o SUS nem nada. O médico que veio nos ajudar, ser o próprio instrutor da nossa equipe, Dr. Fábio Sandro de Brito Júnior, que é um dos médicos mais experientes do Brasil e do mundo nesse procedimento. Ele é do Hospital Sírio-Libanês e
e chefe da parte de doença estrutural do Einstein, eu coloquei até no capítulo do livro que a importância dele para o treinamento das equipes do Piauí, ou da nossa equipe pelo menos, na realização desse procedimento. Então o Dr. Fábio veio, mas na época foi pago pelo hospital. Ele veio pago para... Depois é que a indústria começou a pagá-lo como procto, instrutor, para ele vir nos ajudar nos casos. Porque ele sai da rotina, né? Mas o Hospital São Marcos pagou a prótese, pagou o médico, pagou tudo para fazer, porque o hospital iria pagar, o Dr. Alcenor iria pagar para a irmã Davi operar nos Estados Unidos. Mas ela disse, eu vou ficar aqui. Que legal, né? A pessoa diferenciada. Ela ainda viveu mais quantos anos? Ela viveu mais 11 anos depois do implante transcateter, com vida normal. Só no último ano, no finalzinho, porque ela tinha muitas comorbidades. Então ela obtuou de outras coisas, mas a prótese estava lá, funcionando normal. Você vê, quanto custam 11 anos ao lado da família? Sim. Quanto custam 11 anos? Quanto custa você ter a proximidade dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus filhos, cônjuges, etc., no procedimento? É impagável, é verdade. Talvez seja um caso realmente bem interessante. Luiz, eu só quero acrescentar em relação ao TAV. Realmente o Hospital São Marcos foi pioneiro, nosso time, mas depois os outros hospitais começaram a fazer, né? Itacó, o Hospital da Unimed, o HTI, já foi feito no Hospital Universitário pela equipe de lá. E agora, recentemente, nós fizemos os 3 primeiros casos no Hospital São Paulo. Então, espero que logo a gente... Você foi pioneiro de novo, né? Foi. Espero que logo a gente faça lá em Parnaíba, em Picos. Quem sabe, né? Seria ótimo, né? Para nós parnaibanos seria realmente maravilhoso. Então, e assim, hoje, olhando para trás, todos esses anos que você teve dentro da profissão, o que você faria de diferente e o que você faria igual, exatamente igual? O que você, não, eu me arrependo, devia ter feito isso dessa forma? Tem algum arrependimento ou alguma coisa que não seja um arrependimento, mas uma coisa que você acha que deveria ter feito de outra forma ao final dessa longa jornada de mais de 35 anos na profissão? Então, Luiz, eu acho que eu me dediquei... Eu recebi recentemente uma comenda da Academia de Ciências do Piauí, que eu fico muito grato a quem me indicou. Quem me indicou foram médicos importantes do estado, me indicaram para receber essa comenda como sendo um homem de ciências. A academia me disse que a minha obra, que a minha prática médica foi baseada em evidências científicas. Então me disseram, você é um médico cientista, né? Então isso para mim foi muito importante, né? Eu gostei de receber aquilo, porque eu comecei na Universidade Federal do Piauí e logo no início eu tinha alguns objetivos, né, na profissão. Quando fiz residência no Instituto do Coração, esses objetivos foram consolidados. Então, quais foram eles? Eu queria ser um médico humanista, eu queria fazer uma medicina humanitária. Eu acho que isso eu consegui. A comunidade me respeita e meus pacientes também. Mas eu queria ser um médico que fizesse a minha prática médica baseada nas melhores evidências científicas. Eu acho que consegui. A Academia de Ciência do meu estado disse que eu sou um homem de ciência. E eu queria ter o respeito dos colegas. E tenho, porque eles agora me indicaram, né, um grupo de médicos do Piauí me indicou para receber essa comenda da Academia de Ciências. Mas... Acho que a pessoa... Quer dizer, estou aqui não sei se é a minha gestão como presidente, acho que sim. Você foi um dos homenageados da sociedade. Cabe sim, foi mesmo, Luiz. Foi da obra, sempre. Muito bem. Foi uma votação unânime, eu me lembro. Foi.
Verdade. Eu gostei de receber essa comenda dos cardiologistas também. Mas eu tenho uma conquista que eu considero maior, né? Eu me tornei, assim, Luiz, um tipo de herói para minha mãe. Nossa, que coisa legal. Sua mãe tem muito orgulho de você. Tem uma menor sim, é merecido. Legal. O que eu faria diferente, Luiz? Eu acho que eu me dediquei muito à medicina, me dediquei muito aos pacientes. Talvez eu devesse ter me dedicado mais um pouco mais à parte financeira, à família, essas coisas que são muito importantes. Talvez eu pudesse ter equilibrado melhor isso. Né? Acho que todos nós, temos talvez essa dúvida se a gente deveria ter ficado mais tempo com os filhos. Meus filhos crescendo, indo embora, a gente, nossa, passou tão rápido e não vi. Meu filho já foi embora de casa e eu estou agora sem ele e eu não tive tempo de me dedicar como eu queria. Mas isso é uma queixa frequente. Eu queria fazer, Luiz, uma homenagem à minha mulher. Certo? Eu só fiz essa dedicação à ciência, aos pacientes e todos, por conta dela. Porque ela me apoiou sempre, né? São quantos anos de casamento já? Nós casamos em 89. Nossa, que história. 89. E ela tomou conta de tudo, né? Ela tomou conta dos filhos, da casa, da oficina de carro, da compra de carro, de banco, né? Então ela tomou conta de tudo. Sem isso eu não conseguiria ter feito ciência, né? Eu conheço uma assim também. Eu não teria feito ciência. Toma conta de tudo. Muito legal. Parabéns, Atenor. Realmente é uma homenagem muito, muito pertinente. Né? A gente tem por trás da gente mesmo uma família, uma escola que leva a gente para frente. Isso é muito bom. Parabéns mesmo por você ter construído tanto essa reputação profissional intocável, sem a menor dúvida, como também ter construído uma família longeva, um casamento longevo, feliz. Acho que você tem 2 filhos, é isso? 2 filhos. Eu tenho 2 filhos e eu falo sempre para minha esposa que ela é a minha riqueza. Foi a minha maior conquista. Não foi a profissão. Maravilha, bacana, muito bom. Depois de um casamento tão longevo, onde as pessoas perdem o encanto e você mantém essa gratidão, essa devoção ao seu casamento, à sua esposa. Grande mérito. Bom, Tenor, eu vou ter que encerrar o nosso papo, não porque eu queira, mas porque a gente tem um tempo aqui específico. E queria muito agradecer por ter vindo aqui falar muito sobre a história da medicina, do Piauí, da hemodinâmica, dos novos. Você é um cara que conviveu ao longo desses anos, você foi inovador quando chegou aqui em Teresina, ele estava surgindo a hemodinâmica, foi inovador no auge da sua profissão e continua inovador nesse momento agora, onde você já está com 35, 40 anos, continua sendo inovador. Você realmente tem um cara que está sempre na vanguarda. E depois de um certo tempo, a gente se acomoda. Né? Você está na sua profissão, entra em voo de cruzeiro, como dizem, e a gente se acomoda. E vão chegando as novas pessoas, e vão tomando protagonismo, e a gente tem que aceitar, é da vida. Mas você não, você foi um cara inquieto que está sempre inovando. Eu acho que quando chegar aqui a Tricusp, você deve estar nesse grupo também, que vai colocar a válvula Tricusp, e deve estar passando sempre nessas coisas. Eu dou os parabéns a você, agradeço muito a sua gentileza. E deixo o microfone aberto para você dizer, continuar abrindo seu coração. Eu gostei muito de participar, Luiz, e vim porque eu lhe conheço, né? Eu sei da sua delicadeza, você é um homem muito delicado. Mas eu queria dizer também que o grande entrevistador é aquele que leva o entrevistado às lágrimas, como foi o caso, né? Obrigado. E em relação à profissão, você continuar sempre ativo, eu acho que essa é a grande diferença. Quer dizer, você tem que escolher uma profissão que o trabalho não seja um peso, que seja um divertimento, que ele empolgue. E aí você trabalha como se não estivesse trabalhando. Obrigado, Antenor Portela, obrigado mesmo. Nós aqui da Pode Escrever, da Expertise, agradecemos muito a sua presença e obrigado pelo papo. Obrigado, Luiz. Até a próxima, no nosso próximo encontro, outro grande nome
da medicina, da saúde aqui, Pode Escrever Saúde. É um prazer tê-los aqui conosco. Até a próxima, Pode Escrever, podcast do conhecimento.